Nos últimos dias, algo inédito aconteceu. Pela primeira vez desde que sanções internacionais foram anunciadas contra determinadas autoridades brasileiras, vimos uma ação concreta, visível, palpável. Não é mais só papel, não é mais só protocolo diplomático, é real. E isso muda tudo. Deixa eu te explicar o contexto. Há algumas semanas, uma lista internacional de violadores de direitos humanos foi atualizada. Nela, constava o nome de uma das figuras mais poderosas do judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes. A sanção, conhecida como Lei Magnitsky, foi aplicada oficialmente. Na teoria, isso significaria restrições financeiras, bloqueios de contas e impedimentos de viagem. Na prática, durante muito tempo, pareceu que nada mudou. A vida seguiu. Os discursos continuaram. As decisões judiciais também. E muita gente começou a questionar. Será que essa lei tem força real? Será que é só teatro diplomático? Aí veio segunda-feira. E com ela, uma ampliação. A sanção não ficou restrita apenas ao ministro. Ela foi estendida para a esposa, para o Escritório de Advocacia da Família, para o Instituto Lex, uma entidade que, segundo reportagens da imprensa brasileira, concentra boa parte do patrimônio familiar. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar interessantes, porque dessa vez os Estados Unidos não vieram com meias palavras. Vieram com ação direta. Agora, presta atenção no detalhe que importa. O Escritório de Advocacia da Família Moraes tinha um site simples, institucional, hospedado numa plataforma internacional chamada Hostinger. E foi exatamente esse site que virou o epicentro da primeira consequência pública e visível das sanções. Alguém, não se sabe exatamente quem, enviou uma denúncia formal à empresa de hospedagem. A mensagem era clara. Esse escritório pertence a pessoas sancionadas internacionalmente por violação de direitos humanos. Vocês estão cientes disso? Vocês vão continuar prestando serviço? A resposta veio rápido. Suspensão imediata. O site saiu do ar. Quando você tenta acessar hoje, não carrega. Aparece aquela tela padrão de erro. E isso não é detalhe técnico. Isso é simbólico. É a primeira vez que vemos uma consequência prática, pública e internacional atingindo diretamente a estrutura patrimonial e profissional de alguém no topo do poder brasileiro. E isso não passou despercebido. Redes sociais explodiram. O termo casal Magnitsky começou a circular. E a pergunta que todos fizeram foi: e agora? Se um site pode cair, o que mais pode cair? Contas bancárias internacionais, investimentos, propriedades no exterior? A sanção deixou de ser abstrata. Ela virou concreta, e isso cria um precedente poderoso. Porque empresas internacionais, bancos, plataformas digitais, todas elas agora sabem, lidar com pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky pode trazer problemas, e ninguém quer problemas. Mas a história não para aí, porque no mesmo período, algo curioso aconteceu no Brasil. Alexandre de Moraes, que vinha mantendo uma linha dura de bloqueios e censuras em redes sociais, especialmente contra figuras da oposição, começou a recuar. E um dos casos mais emblemáticos foi o da deputada Carla Zambelli. Zambelli estava com as redes sociais bloqueadas por decisão judicial. Ela, que hoje está presa na Itália aguardando possível extradição, não podia nem ela nem sua equipe utilizar seus perfis oficiais. As contas estavam suspensas. E, de repente, numa reviravolta que pegou muita gente de surpresa, Moraes revogou o bloqueio. A justificativa oficial foi técnica. No atual momento processual, não há mais necessidade de manter as restrições. Apenas as postagens consideradas ilícitas deveriam ser removidas. Mas o acesso voltou. E aqui entra uma reflexão importante. Coincidência ou estratégia? Porque essa decisão veio logo depois da pressão internacional aumentar, logo depois do site cair,
logo depois de parlamentares brasileiros irem até a Itália visitar Zambelli e expor a situação dela internacionalmente. Senador Flávio Bolsonaro esteve lá. Senadora Damares Alves também. E a narrativa que eles levaram foi clara: censura, perseguição política, desrespeito a direitos fundamentais. E isso ecoou. Porque tem outro elemento nessa equação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve recentemente na ONU. E ele não poupou palavras ao criticar países onde, segundo ele, a liberdade de expressão está sob ataque e a corrupção é institucionalizada. Ele não citou o Brasil diretamente naquele momento específico, mas todo mundo entendeu o recado. E Trump deixou claro: ele quer conversar com Lula, quer um encontro bilateral. Mas antes disso, deixou registrado sua posição sobre os valores que ele defende: liberdade, transparência, Estado de Direito. E isso coloca o Brasil numa posição delicada, porque, de um lado, temos um governo que precisa de apoio internacional, que precisa de investimentos, que precisa de parcerias estratégicas. E, do outro lado, temos pressões internas e externas sobre como o país está lidando com questões sensíveis, como liberdade de expressão, independência das instituições e combate à corrupção. Falando em corrupção, tem outro capítulo dessa história que não pode ser ignorado: a CPMI do INSS, uma comissão parlamentar que está investigando desvios bilionários no sistema previdenciário brasileiro. E no centro dessa investigação, um nome que gera desconforto: Frei Chico, irmão do presidente Lula. Ele está envolvido com entidades sindicais que, segundo denúncias, se beneficiaram de descontos irregulares nas pensões de milhões de brasileiros. Estamos falando de valores astronômicos. Alguns parlamentares estimam que a fraude pode ter alcançado 90 bilhões de reais. 90 bilhões. O deputado Nicolas Ferreira, num discurso contundente na Câmara, foi direto: onde está a investigação? Por que não estamos indo a fundo? Por que parece que tem gente sendo blindada? Ele questionou quanto ganha Frei Chico, de onde vem o dinheiro, se há proteção institucional, e cobrou da esquerda, que no passado criticou duramente o governo anterior por supostas interferências na Polícia Federal. A mesma energia investigativa agora. A resposta foi silêncio. E aí entra um momento marcante. Antônio Carlos, conhecido como o Careca do INSS, foi convocado para depor na CPMI. Ele é uma figura central nessa história. Especialista em descontos previdenciários, consultor de entidades, alguém que conhece os bastidores do sistema como poucos. E durante o depoimento, o deputado Coronel Crisóstomo fez uma pergunta direta: o ministro Lupe sabia dos descontos irregulares? Resposta: não conheço o ministro. Mas aí veio a virada. O deputado apresentou uma declaração anterior, feita na Câmara, onde o próprio Antônio Carlos teria afirmado que sim, havia conhecimento. A tensão subiu. E o parlamentar fez um apelo emocionado: fale a verdade. O Brasil precisa saber. Tem gente morrendo por causa disso. Idosos que dependem daquele dinheiro para sobreviver, para comprar remédio, para comer. E você sabe de coisas. Abra o coração, fale. E então veio o dado demolidor. Os maiores descontos irregulares não aconteceram nos 4 anos do governo Bolsonaro somados. Aconteceram num único ano, em 2024, no governo atual. E isso está registrado, está documentado e está sendo investigado. Ou, pelo menos, deveria estar. Porque o que essa CPMI está expondo não é só um esquema de desvios. É uma estrutura. É um sistema que envolve entidades sindicais, conselheiros, intermediários e possivelmente até proteção política. E quando você junta isso com a pressão internacional sobre liberdade de expressão, com a queda de sites de autoridades sancionadas, com recuos em decisões judiciais polêmicas, você começa a ver um quadro maior. O quadro de um país em ponto de inflexão.
onde forças internas e externas estão colidindo, onde decisões que pareciam intocáveis começam a ser questionadas, onde sanções internacionais deixam de ser simbólicas e viram práticas, e onde o povo brasileiro, cansado, indignado, começa a exigir respostas. Porque, no fim das contas, não é sobre esquerda ou direita. É sobre certo e errado. É sobre transparência. É sobre respeito às instituições. É sobre liberdade. E é sobre dignidade. A dignidade de um aposentado que teve seu benefício descontado irregularmente. A dignidade de um cidadão que quer poder se expressar sem medo de censura. A dignidade de um país que quer ser respeitado internacionalmente, não por blindar seus poderosos, mas por punir quem erra. E a pergunta que fica é: até onde isso vai? Até onde as pressões internacionais vão avançar? Até onde as investigações internas vão chegar? E o mais importante, até quando o brasileiro comum vai aceitar ser tratado como peça descartável num jogo de poder? Porque uma coisa é certa, o site caiu, e não foi por acaso. Foi porque leis internacionais existem, porque sanções têm peso, porque o mundo está de olho, e porque pela primeira vez em muito tempo parece que alguém está prestando atenção de verdade. E agora, deixa eu ser sincero com você. Como alguém que acompanha política há anos, posso te dizer uma coisa: isso aqui não é normal. Não é normal um ministro do Supremo ser sancionado internacionalmente. Não é normal um escritório familiar ser derrubado da internet por pressão externa. E não é normal um governo recuar em decisões judiciais logo depois que a pressão internacional aumenta. Nada disso é protocolo, é crise, é queda de braço, e é o tipo de coisa que define rumos. Eu particularmente acho que estamos vendo apenas o começo. Porque quando você abre esse tipo de precedente, quando você mostra que autoridades brasileiras podem ser responsabilizadas internacionalmente, você cria um novo patamar de pressão. E isso vai ressoar. Nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ver mais desdobramentos. Pode ter certeza. E a CPMI do INSS? Cara, essa história tá só começando. Porque mexer com um aposentado, roubar de idoso, é uma das coisas mais baixas que um governo pode fazer. E se realmente houver proteção política nesse esquema, se realmente tiver gente grande envolvida, a bomba vai estourar. E vai estourar feio, porque o brasileiro aguenta muita coisa. Mas roubar de velho, aí o povo não perdoa. Então fica a reflexão: a água realmente bateu na bunda? Será que estamos vendo o início de uma virada? Ou é só mais um capítulo dessa novela interminável que é a política brasileira? Eu sinceramente acho que tem mudança no ar. Acho que as coisas estão se movendo. E acho que quem apostou que nada ia acontecer com as sanções internacionais pode ter subestimado a força da pressão externa. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você acredita que essas sanções vão ter mais desdobramentos? Você acha que a CPMI vai realmente chegar em alguém? E mais importante, você acha que o Brasil tem jeito ou a gente está fadado a repetir os mesmos erros eternamente? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você curtiu esse conteúdo, se você acha que mais gente precisa saber disso, deixa aquele like agora. Porque esse like não é só um botãozinho. É um sinal de que você está prestando atenção, de que você não está aceitando passar pano para ninguém e de que você quer um país melhor. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho. Porque toda semana a gente traz análises como essa, sem medo, sem filtro, só a verdade. E a verdade, meu amigo, a verdade às vezes dói, mas ela sempre precisa ser dita. Um abraço e até o próximo vídeo.